Seja bem-vindo ao Nota 20, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação, programa onde a ciência fala com a educação. Olá, professor Nuno Crato. Ora viva, João Miguel. Professor, o programa de hoje é sobre a atual situação dos alunos de matemática. É nosso convidado João Araújo, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e também presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, disciplina cujo esplendor descobriu na adolescência graças ao professor do 12º ano. Professor João Araújo, obrigado por estar no programa desta semana. Obrigado pelo convite. Professor, começava por lhe perguntar, já sabemos que a pandemia impactou negativamente os estudantes. No que diz respeito à matemática, qual é a dimensão do estrago, digamos assim? Ora bem, a primeira coisa que é preciso ter claro é que quando se trata de dificuldades, cada criança é única e cada caso tem que ser estudado por si. Não existe os estragos em todas as crianças, o estrago global é preciso estudar. E isso é uma coisa que é preciso estudar de forma muito fina antes de começarem a fazer medidas, propor medidas e pessoas a pôr a sua cabeça pensadora a trabalhar. Primeiro, antes de mais, é preciso fazer o levantamento exato do problema que está aqui em questão. O levantamento exato é o levantamento das dificuldades de cada uma. Portanto, isto no final, muito mais do que grandes medidas pensadas por uma ou duas ou três ou 10 pessoas em Lisboa, será a mobilização de todos os professores de norte a sul do país que permitirão resolver os problemas que existirão numas crianças mais do que noutras e noutras crianças não existiram de todo. Mas a sua sensibilidade enquanto pessoa ligada à matemática, enquanto presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, diz-lhe o quê? Que esta pandemia está a ter efeitos negativos onde? Nos jovens portugueses? A minha sensibilidade enquanto matemático é que há uma diferença entre conjecturas e factos. Eu posso conjecturar tudo o que me apetecer, mas depois é preciso verificar se aquilo é um facto ou não é um facto. E, portanto, eu acho o que eu via com muito agrado era a construção do instrumento nacional. Aqui a avaliação é fundamental. Agora e sempre. Será daqui a 10 anos, foi há 100 anos, e agora nesta altura, mais do que nunca, porque não é possível propor medidas, estudar, fazer um balanço, ou quer que seja, sem conhecer a realidade. Estar a falar no ar é pura ficção. Eu via com muito interesse a construção de um instrumento que permitisse aferir com muita precisão, com uma forma muito fina, aquilo que cada criança, o António Silva, em concreto, perdeu. Não o que é que os portugueses perderam em geral, isso é um índice que aqui não interessa nada. É o que é que o António Silva perdeu, o que é que a Joana Batista perdeu. Isto é o que interessa. E há um instrumento precioso para fazer isto, que são as metas curriculares, onde a matéria está toda partida em bocadinhos pequeninos, chamados descritores. É muito fácil fazer uma pergunta que só usa aquele descritor, aquele em concreto, fazer perguntas para os descritores da matéria potencialmente perdida, a matéria que deveria ter sido dada durante este tempo da pandemia, em cada ano, e aplicar aquilo aos alunos e no final, verificar relativamente a cada um quais foram os descritores que aquela criança perdeu. E depois é aquela escola, ou é a comunidade, já sabe, para educar uma criança é preciso uma aldeia, é aquela aldeia que está responsável pela educação da Joana Batista, que depois de verificar, não com base na percepção de professores, ou de teóricos, ou de lisboetas, ou de pessoas do Porto, ou de Vila Real de Santo António, não, é os professores daquela escola, os professores que têm a responsabilidade da Joana Batista é que vão ver quais são os problemas da Joana Batista e resolver os problemas da Joana Batista. Portanto, isto é que me parece mais importante. Quer dizer, os professores estão a passar um momento, estão a acabar um ano ainda, estão a passar, em que lhes foi precedido um esforço brutal. E tiveram que trabalhar mais do que seria necessário se as coisas fossem bem feitas, se tivessem sido bem feitas desde o início. E agora não vale a pena estar a chorar pelo passado. 100 mil professores, 100 mil cérebros pensam muito melhor do que 1 ou 2 ou 3 cérebros numa região de Lisboa e todos pensam muito melhor, sabendo exatamente o que é que aconteceu. Para mim é claro, um teste nacional feito para identificar os problemas, seguindo
esta divisão da matéria que foi muito bem feita nas metas e torna aquilo um instrumento muito poderoso, um instrumento de avaliação que permita fazer aquele diagnóstico às crianças, seria uma coisa, e que será igual para o país todo. Não vale a pena estar cada escola a fazer aquilo, porque isso é uma coisa, é uma altura em que realmente vale a pena ter um Ministério da Educação que pode fazer isto para todos. Claro, sem estar em desacordo com o professor. Diga, professor Nuno Crato. Nós temos que ver uma coisa, o professor João Araújo é um matemático puro, eu sou um matemático aplicado, sou um estatístico, portanto eu acredito em médias, acredito nessas coisas, médias, desvios padrão, acredito nessas coisas. E eu julgo que, mesmo sem saber a situação de cada um, nós podemos ter uma ideia neste momento de que a pandemia trouxe problemas educativos à larga maioria dos estudantes. E agora que é preciso atuar em cada caso será de maneira diferente, com certeza. Mas eu gostaria talvez de virar as coisas para um outro ponto, se me permitissem, que é o seguinte: nós sabemos que existem problemas de matemática nos alunos, nós sabemos que existem métodos de trabalho com os alunos através de tutorias, através de apoios especiais, que têm dado grandes resultados, os estudos internacionais mostram isso, e a Sociedade Portuguesa de Matemática está neste momento com um programa de voluntários, não é assim? Com um programa de voluntários para ajudar as escolas. Achava interessantíssimo que pudéssemos saber um pouco mais sobre isso. Sim, isso faz parte da tentativa da SPM ajudar naquelas dificuldades difíceis em que ficamos há cerca de um ano atrás. Portanto, muitos alunos ficaram sem aulas, muitos alunos ficaram sem apoio extra, porque aquela tutoria que é dada habitualmente nas escolas fora da sala de aula, fora do trabalho da turma, do horário da turma, muita dessa tutoria perdeu-se porque os professores foram canalizados para as turmas que estavam sem professor e algumas turmas estavam sem professor há muito tempo, e portanto a SPM fez um apelo aos seus associados e outras pessoas, no fundo aos portugueses capazes de dar aulas de matemática, professores do ensino superior, e teve uma resposta extraordinária e impressionante de dezenas de pessoas. Quantos professores estão envolvidos nessas tutorias cerca de 200 tuteladas pela Sociedade Portuguesa de Matemática? Quantos, peço desculpa? Cerca de 200 professores estão nessa bolsa de voluntários que foram para as escolas dar aulas. Alguns têm turmas atribuídas, turmas em que, em alguns casos, estavam sem aulas desde o princípio do ano. Tem turmas atribuídas, tem sido uma experiência comovente, os diretores estão muito felizes. Está a ver que uma pessoa que tem um horário completo e se dispõe a ir dar aulas voluntariamente para as escolas é uma pessoa que gosta muito de dar aulas. E claro que as escolas ficaram satisfeitas, os alunos ficaram satisfeitos, a direção ficou satisfeita com pessoas que gostam imenso de dar aulas, que querem estar com os alunos, que querem estar lá, e todos estão com pena. A qualquer momento, em qualquer uma destas escolas, pode ser colocado um professor e, portanto, o voluntário sai. E há imensos testemunhos, quer de alunos, quer de direções, quer do próprio voluntário, a dizer: terei muita pena em sair. Mas haverá este espaço aqui para estes professores da Bolsa continuarem na tutoria, continuará, julgo eu, durante muito tempo, continuará a haver quebras, falhas nas escolas que é preciso suprir, e a SPM estará lá para ajudar, isso não há a menor dúvida. Claro. A resposta foi impressionante. Professor João Araújo, esse programa abrange quantos jovens portugueses? Disse há pouco que eram 200 professores. Assim, grosso modo, estamos a falar de um universo de quantos jovens? Não sei, isso é um número que vai flutuando, porque às vezes o voluntário está lá uma semana ou duas e depois sai, e depois entra, mas e muitas vezes não está com uma turma completa, digamos 20 alunos, está só com o grupo de uns alunos que têm especiais dificuldades e ele está lá a apoiar, porque entretanto o professor da escola que habitualmente apoiava aquele grupo saiu, mas eu direi que serão talvez 10 vezes o número de professores que está, assim, para ir ao encontro do professor Nuno Crato, uma média de 10 alunos por cada professor. Uma média, exatamente.
Eu julgo que há aqui duas coisas muito importantes que o professor João Araújo falou e que nós temos, de alguma maneira, discutido com os nossos ouvintes, e que são as seguintes. A primeira é a importância de ter um currículo bem estruturado e ter objetivos curriculares claros, e para isso falou das metas curriculares. As metas curriculares, para quem não o saiba, são uma descrição do programa mais fina, do programa em termos de objetivos de aprendizagem dos alunos. E isso é fundamental, de facto, para se saber para onde é que estamos a caminhar. Isto é como em tudo na vida. Se a pessoa não sabe para onde é que está a caminhar, não chega lá, não é? O que é que quer que seja lá. E a segunda é o problema das tutorias. Os estudos internacionais sobre educação e aquilo que tem sido discutido e que nós temos trazido muitas vezes nas páginas do add-on da Iniciativa Educação, apontam para várias coisas, mas apontam para meia dúzia de coisas centrais que são sólidas, coisas que se sabe sólidas sobre educação. Uma delas é esta, objetivos curriculares claros. A outra é a importância que tem uma tutoria extra, um apoio extra aos alunos para levar aqueles que estão com mais dificuldades a chegarem ao nível da turma. É que muitas vezes pensa-se, vamos simplificar as coisas porque há uns alunos que estão a ficar pelo caminho. E aquilo que os estudos internacionais têm mostrado, sobretudo nos últimos 10 anos, a 15 anos, é que em vez de se fazer isso, em vez de fazer isso, que é aquilo que muitas vezes em inglês se diz remediar a situação, se for dar um apoio àqueles que estão em mais dificuldades para os fazer chegar ao nível dos outros, aí sim, aí não só esses chegam ao nível dos outros, como também a turma do seu conjunto passa a andar mais depressa e melhor. Professor João Araújo. Um comentário que estes dois temas me fazem despertar. Até Sim, porque... É muito importante, só pegando nas palavras do professor Nuno Crato, que é muito interessante isto, mas eu gostava de dizer rapidamente que eu acho que há 3 tipos de pessoas. Os que conseguem fazer obras de arte, os que não conseguem fazer, mas conseguem reconhecer, e os que não conseguem uma coisa nem outra. As metas é uma obra de arte. Aquilo é uma obra absolutamente impressionante, extraordinária, e devia ser reconhecida como tal, porque tem um valor que vai muito para além de simplesmente fazer uma partição mais fina do programa. Uma exposição mais fina, que é um instrumento bem usado, teria um imenso potencial. Para além da tutoria, da vantagem inquestionável da tutoria, há também o apoio dos pares, ou a formação dada pelos pares, uma coisa tipicamente desaproveitada, parece-me, no ensino português, e também o feedback preventivo, isto é, aplicar avaliação não para punir, não para cravar um 0 na história de vida daquele aluno, não para o desenho, mas para identificar as dificuldades do aluno e supri-las. Permanente, o feedback preventivo. Não é um feedback punitivo, ele fez o exame, teve 0. Adeus, se calhar o melhor é ir para letras. Não. Fez este teste, tem estas dificuldades, nós temos a responsabilidade de suprir fazê-lo superar essas dificuldades, já as identificamos, vamos trabalhar nisso. Até porque a matemática tem uma... É uma ótima sugestão, até porque a matemática tem uma particularidade, enfim, não é bem uma particularidade, mas nota-se sobretudo na matemática que o conhecimento é cumulativo, portanto, e já falámos disso aqui noutras edições, se perdermos uma determinada operação, daí para a frente perdemos-nos na matemática, não é? Às vezes os psicólogos... Isso é verdade. Isso não, por favor, João. Sim. Eu estou a interromper muito, mas o professor Nuno Crato falou da iniciativa. Falou da iniciativa de educação. Super interessante. É uma iniciativa extraordinária e Portugal deve-lhe muito, e entre várias coisas tem lá um estudo sobre os alunos que fizeram o TIMSS no 4º ano e no 8º. E a percentagem dos alunos que disse que gostava imenso da matemática no 4º ano era cerca de 78%. No 8º ano era 30%. Isto é uma coisa que deve fazer toda a gente pensar, porque isto é um pouco como se fizer a experiência, vai a uma criança da infantil, da pré-primária, de 4 ou 5 anos, e lhe disser, desenha aí um cavalo, ele desenha imediatamente. No final do 4º ano, desenha aí um cavalo, ele vai dizer, não sei desenhar.
Isto é como se o sistema triturasse as pessoas, destruía aquela... Em vez de pegar e tirar o melhor de cada um, há como que pegamos nestas crianças espetaculares que no Teams de 2015 tiveram os melhores resultados sempre de Portugal, que em 70% gostavam imenso de matemática, concordava inteiramente, a matemática é espetacular para mim, e 4 anos depois, só 30% deles é que já gostam de matemática e os outros afastaram-se. Isto não é, claro, não pode ser. E claro, pegando naquela matéria que estava a dizer da matemática ser cumulativa, essa frase é muitas vezes usada com sentido deprimente, no fundo de baixar os braços. A matemática é muito cumulativa. Perdeste um patamar, esquece. Já estás fora do jogo, o teu caminho é ser poeta, já não podes ser engenheiro. E isso é pena. Mas isso é pena. Há esse risco, ou não, professor João Araújo? Reconhece que há esse risco. Há essa frase, eu acho que essa frase é deprimente no sentido em que só leva a desanimar, porque a realidade é esta. A matemática é cumulativa, é mais cumulativa que qualquer outra área, mas não é uma única torre, são várias torres lado a lado. Portanto, o aluno pode ter perdido a parte de funções no 7º ano, no 8º, mas não tem por que perder a geometria. Ele está completamente a tempo de apanhar a geometria. Aquilo... haver uma área da matemática que se diz a pessoa já está fora de jogo, já não tem hipótese. Claro que é cumulativa e tem que ir apanhar as bases, não há a mínima alternativa a isso. Mas a mensagem é: vai identificar as bases. Não estás perante um conjunto infinito, estás perante um conjunto que perdeste 3, 4, 5 coisas, e então vamos identificar essas 3, 4 ou 5 coisas, e tal. Os tais testes muito ligados aos descritores que permitem identificar com toda a precisão o que é que ele perdeu e resolver os problemas. Portanto, ele não é uma criança sem esperança. Perdeu a esperança. Quando olho para essa discussão, João, desculpa interromper, mas quando eu olho para essa discussão, eu vejo-a de um ponto de vista positivo, ou seja, a pessoa diz o seguinte: a matemática é muito cumulativa, o que significa que não podemos pensar que aquilo que se perdeu está perdido para sempre e que não faz mal. Não, aquilo que se perdeu deve-se retornar lá e deve-se fazer aquilo que é necessário, que é que o aluno colmate as suas dificuldades nessa matéria. Ou seja, não podemos pensar que, mais do que outras disciplinas, não podemos pensar que aquilo não volta a aparecer, não é? Mesmo a teoria das funções aparecem depois numa parte mais avançada da geometria, quer dizer, é cumulativa, ou seja, temos de dar mais atenção ao progresso da matemática. O progresso da aprendizagem. Eu estava a falar mais no aspecto do aluno que se vira para mim e diz: pois sabe, professor, eu fui um mau aluno no 11º ano. Foi um mau aluno no 11º ano, não interessa, vamos identificar o que não sabe e vamos, não é para baixar os braços. Aliás, é mais fácil, desse ponto de vista, eu até diria que a matemática é mais fácil das disciplinas onde tudo é limpo, claro, bem definido. É muito mais difícil um aluno, parece a mim, mas posso estar enganado, um aluno dizer: eu perdi completamente a matéria de análise de texto em português. E agora está perante um professor de português que quer dizer, o professor não lhe pode ensinar agora de repente a fazer análise de texto, não é? Enquanto em matemática, perdeu as funções, então vamos sentar aqui e vai ficar a saber as funções. Mas há mais coisas. O professor João Araújo é um otimista em relação à matemática. Peço desculpa cortar-lhe a palavra, estamos aqui já na reta final do nosso programa e no final ainda tenho aqui um pedido final para o professor Nuno Crato, que são as 3 notas essenciais do que escutámos aqui nos últimos minutos. Isso acontece, na sua opinião, professor João Araújo, porque há muita ansiedade em relação à matemática, há muito medo, a matemática continua a ser um papão do nosso sistema de ensino, e pedi-lhe 30 segundos. 30 segundos. Ou dou-lhe 30 segundos. Em primeiro lugar, a disciplina que tem as piores médias nos exames, sempre vendo no conjunto, é Físico-Química, não é Matemática, ao contrário do que muita gente pensa. Em segundo lugar, a ansiedade, as pessoas têm ansiedade em tudo e não há um problema nenhum. O problema é quando a ansiedade começa a ser um obstáculo à aprendizagem. E a forma de resolver a ansiedade na aprendizagem é saber aprender. Ou uma pessoa que sabe a fórmula resolvente das equações de segundo grau não tem ansiedade nenhuma, sabe que lhe vai ser posta uma fórmula
um polinómio de segundo grau, ele vai ter que resolver e ele está completamente seguro. O problema é quando a pessoa não sabe, aí está muito inseguro, mas está inseguro em todas as matérias. Uma pessoa estaria insegura em dar uma entrevista ao observador, se não sabe do que é que vai falar, não sabe o que é que lhe vão perguntar, estaria imensa ansiedade. Não sei, não há nada como conhecimento, tal como dizia um grande professor português, a melhor forma de saber uma coisa é aprender com quem sabe a coisa. E quanto melhor a pessoa souber aquilo, melhor o outro vai aprender. Muito bem. Flanquear o assunto não leva a lado nenhum. Pedir a um psicólogo para fazer treino psicológico, aliás, como está muito bem demonstrado na iniciativa e educação, tentar com um psicólogo faça com que, por treinos psicológicos, o aluno supere a ansiedade relativamente à matemática, é impossível, porque ele só vai superar quando souber o assunto. O resto muito bem. Professor João Araújo, obrigado por ter vindo à Nota 20 desta semana. Eu é que agradeço. Obrigado. Professor Nuno Crato, estamos já na reta final do programa. O que é que destacaria do que disse aqui nos últimos minutos o nosso convidado? Tem 30 segundos, professor Nuno Crato, não lhe dou mais tempo. Eu gostaria primeiro de salientar a generosidade deste programa de voluntários e dos professores que se disponibilizaram a ir ajudar os seus colegas e ajudar os alunos, tudo integrado naturalmente com a vontade das escolas e a vontade dos professores responsáveis das turmas, que é um programa imensamente louvável. E depois eu julgo que este aspecto final que o professor João Araújo salientou, que nós na Iniciativa Educação, nós já discutimos aqui, e na Iniciativa Educação temos um resultado de uma investigação científica sobre ele, é muito interessante, que é a ansiedade deriva de várias coisas, mas a maneira essencial de combater a ansiedade é saber. Claro que pode haver algum apoio psicológico, mas apoio psicológico sem conhecer não funciona. Conhecendo, resolve-se o problema do conhecimento e resolve-se o problema da ansiedade. Muito bem, professor. Para a semana vamos falar sobre orientação vocacional. É nosso convidado o professor Eduardo Santos, da Universidade de Coimbra. Antes de fechar, deixo a habitual pergunta que colocamos aos nossos ouvintes. É a seguinte: os testes psicotécnicos serão a melhor ferramenta para a orientação vocacional? Sim ou não? É uma pergunta que pode responder daqui a minutos no Twitter do Observador e da Iniciativa Educação. Professor Nuno Crato, até para a semana. Até para a semana.